E aí você traz para mim, por favor? Obrigado, presidente, pela oportunidade de poder vir aqui debater um projeto tão importante que trata de um assunto fundamental. Como eu estava falando com alguns vereadores, com uma vereadora, quando a gente fala de criança, de adolescente, a gente não tem que ter partido, a gente não tem que ter uma simples ideologia. Obrigado. A gente tem que entender que a gente pode realmente mudar, potencializar o futuro da nossa cidade, quando a gente fala dessas crianças, desses adolescentes. Então, para mim, é com muita alegria que eu venho aqui defender esse projeto, que tem sido construído não só pela grande equipe técnica da SMADS, não só pelo entendimento do nosso prefeito Ricardo Nunes, não só pela secretária, mas também por essa casa, por tantos vereadores e vereadoras que legitimamente foram eleitos para estar aqui como voz da população, e como voz da população precisam e estão sendo ouvidos nesse momento. Vereadores e vereadoras que me antecederam vieram aqui para demonstrar a sua legítima preocupação quando a gente fala de um tema tão importante como esse, que são as famílias acolhedoras. Infelizmente, essa é a realidade, ainda uma atuação muito pequena no nosso município. Eu, das 2 vezes que tive a oportunidade de ser secretário de Estado de Desenvolvimento Social em governos e entendimentos distintos, um foi com o então governador Márcio França, e do outro lado, no espectro político, com o Tarcísio, tive a oportunidade de poder trabalhar e correr atrás desse tema, buscar cada vez mais o entendimento de famílias acolhedoras, rodando o Estado, potencializando, buscando investimento. A gente tem uma referência muito grande, e é sabido disso, lá da cidade de Campinas, que é um exemplo, entendo que seja para o Brasil, mas também para o mundo. A gente tem informações de outros países que têm legislações muito próximas às nossas na questão de famílias acolhedoras. Então, cabe a nossa responsabilidade, nós, vereadores e vereadoras, de buscarmos cada vez mais uma melhora na legislação, uma busca cada vez mais por famílias acolhedoras. E eu me sinto muito tranquilo de poder estar aqui, vindo defender esse projeto, que quando eu venho a essa fala, eu não estou sozinho. Eu tenho aqui, dentro dessa construção, vereadores, vereadoras, audiências públicas, a população que foi ouvida. Óbvio, foi o que eu falei numa audiência pública. O nosso desejo maior é que tudo a gente conseguisse resolver num pedaço de papel. Todas as políticas públicas, todos os atendimentos, a gente conseguisse resolver, já vou dar uma parte, num pedaço de papel. Mas é óbvio que na prática não é a mesma coisa, porque nós temos um emaranhado de legislações e a gente precisa ficar buscando dentro delas, vereador Eli, uma saída e uma possibilidade para melhorar cada vez esse atendimento. Eu vou abrir uma parte para a nossa presidente da Comissão de Educação. Não, Saúde. De Saúde, perdão. Trabalho e Mulher. É porque ela é muito educada, então eu fiz essa confusão, me perdoe. Mas a presidente da Comissão de Saúde, que hoje teve, bem, né? teve a oportunidade também de capitanear e de presidir uma audiência pública. Por favor, presidente. Obrigada, vereador Gilberto Nascimento. Muita alegria, a gente falou hoje na Comissão Saúde, Trabalho e Mulher, e tivemos a audiência pública com um objetivo único: falar sobre a vida dessas crianças na família acolhedora, que vem, depois de tantos anos, um projeto que a gente possa discutir aqui na casa e, principalmente, presidente, ouvir a população. E foi o que hoje, na nossa audiência pública, a segunda, tivemos com a vereadora Sandra e também na CCJ, e hoje na Comissão de Saúde, Trabalho e Mulher. Porém, tudo corria muito bem, até que a gente teve a voz da população. Todos os inscritos foram falados, todos ali estavam aptos a colocar o seu posicionamento sobre o trabalho que vem desenvolvendo o Executivo através desse projeto.
E a gente ontem, tive com o Gilberto Nascimento na secretaria, junto com a vereadora Janaína, com a vereadora Marina, com a vereadora Ana Carolina, buscando melhorias dentro desse projeto. E nós chegamos, sim, confesso que precisa melhorar muito? Precisa, mas eu acho que cada passo nós temos, né, que estar caminhando. Agora, ouvir a população, que é o nosso objetivo, ótimo. Agora, um vereador que vai até a nossa audiência pública e fala que a nossa audiência pública é fake e que esta casa precisa ser reconstruída Eu gostaria de pedir para que esse vereador se retratasse, porém, ele não se retratou e continuou dizendo que a nossa audiência pública na Comissão de Saúde, Trabalho e Mulher era fake. Então, quero que o vereador nos respeite mais uma vez, nos respeite. Eu não vou citar o nome dele porque ele vai querer a palavra, a não ser que o vereador Gilberto dê a palavra a ele. Eu gostaria que o senhor vereador respeitasse essa presidente da Comissão de Saúde, que não veio aqui nesta Câmara brincar com a população e muito menos com os vereadores que ali estavam. Jamais a audiência pública foi blindada, a secretária estava blindada e jamais a nossa audiência pública foi fake. Jamais. Eu não tenho muitos anos de trabalho aqui dentro dessa casa, apenas 5 no segundo mandato. Mas eu aprendi, vereadores, que aqui, Gilberto Nascimento, em 2023, eu fui coautora do seu projeto que beneficiava este tema de hoje. E estarei sempre lutando pela saúde da população da nossa cidade, como também estarei lutando pelas nossas crianças, como estamos fazendo hoje aqui. Cada passo um passo. Mas eu não admito, presidente, e gostaria que a Câmara verificasse o vídeo da nossa audiência pública e que esse vereador futuramente se retratasse sobre esta casa, não é sobre mim. Não foi algo pessoal, acredito eu. Mas eu gostaria que se retratasse e respeitasse todos os vereadores que trabalham muito, mas muito mesmo. Muito obrigada, vereador. Parabéns por as mudanças dentro desse projeto. E eu estarei aqui contribuindo para que as famílias acolhedoras, como o senhor é uma família acolhedora, tenha a oportunidade de dar uma vida melhor às nossas crianças. Muito obrigada. Obrigado, presidente. Obrigado pela fala. Eu entendo e a gente sempre tem dificuldades quando a gente começa a falar de política e as coisas vêm, às vezes, sobem ao coração, né? No nosso relacionamento, nas nossas discussões, o que eu peço também aos vereadores é que a gente tenha esse entendimento de sempre trabalhar aqui no campo das ideias. Para isso que a gente está aqui, para poder fortalecer a população. Então, de maneira bem breve, não quero me alongar, mas, presidente e demais vereadores, com muita alegria, junto com a ajuda do governo, junto com a ajuda da secretaria, estão aqui as profissionais da secretaria, Bárbara, que sempre tem nos atendido muito bem, a gente acabou batendo as possibilidades e discutindo e vendo aquilo que poderia ser atendido cada vez mais para as pessoas lá na ponta, para as crianças e para os nossos adolescentes. Como eu falei, é um programa, é uma política pública fundamental para muitas das crianças. Poder fazer a diferença, mesmo que por um período curto de tempo, num momento da vida delas fundamental, com certeza isso trará resultados para a nossa cidade, para a nossa sociedade, mas fundamentalmente para esses indivíduos. Então eu queria só deixar bem claro que, acolhendo aqui pedidos das mais variadas bancadas, do vereador Carlos Bezerra Júnior, da vereadora Marina, da vereadora Luana, de tantos vereadores, já vamos votar, vereador. Eu só queria deixar claro aqui esses 4 pontos que a gente conseguiu evoluir com uma construção para criar o texto número 6 aqui, no nosso projeto de lei 14461. O primeiro é a gente deixar bem claro que a questão da supressão do parágrafo único do artigo 14, mencionando ali o segundo substitutivo da comissão da CCJ,
que diria que poderá ser estabelecido um limite de acúmulo de auxílios por família acolhedora nos termos de regulamentação própria. Na verdade, a gente está inserindo aqui os artigos para constar respectivamente o teor da Lei 13.545, de 31 de março. Colocamos aqui também dizendo que a família acolhedora é uma modalidade complementar do acolhimento. Então, separando a preocupação que veio aqui do PSOL, do PT, de outras bancadas, especificamente da questão do SAICA, dos trabalhadores do SAICA que ficaram aí desesperados com o texto. Então, a gente está contemplando aqui, também mostrando e deixando bem claro que aquelas crianças e adolescentes que têm o auxílio pecuniário com a questão da deficiência, está garantido também a questão do seu BPC. Também avançamos muito nessa legislação, trazendo, como disse aqui a vereadora Eli, trazendo agora, ao invés de ser anual, essas campanhas publicitárias, que a gente possa fazer semestralmente. E, por último, um ponto importante para a gente dizer também, dizer que o aumento desse auxílio previsto aplicará exclusivamente às famílias acolhedoras geridas pelas organizações sociais civis parceiras da Prefeitura de São Paulo. Então, com muita alegria, a gente protocolou aqui essa emenda. Então, eu queria pedir aos vereadores, todos aqueles que participaram dessa construção, que a gente pudesse sim aprovar a emenda número 6. Há outras emendas aqui colocadas, a gente tentou aglutinar o máximo possível, então encaminho o voto favorável ao projeto, encaminho o voto favorável à emenda número 6 e a rejeição das demais emendas, entendendo que muitas dessas emendas já estão aqui atendidas nesse projeto que não é meu, não é do Executivo, mas sim dos vereadores da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de São Paulo. Obrigado, presidente. Me sinto extremamente feliz e honrado de poder estar representando e falando por esse projeto em nome do governo, em nome do meu mandato, porque vivo família acolhedora. Hoje a minha filha mais velha está indo trabalhar fora do país, então para a gente é um motivo de muito orgulho ver o quanto a gente pode transformar a vida de qualquer pessoa, basta a gente se identificar e fazer de todo o coração, a gente consegue transformar. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Gilbertinho. Houve uma inscrição ainda